Olá pessoal, como estão vocês? Espero que todos estejam gostando do nosso curso, né? Diversidade e Relações Étnico-Raciais. Hoje vamos discutir assuntos que estão ali alinhados. Na trilha 3, o nosso eixo temático se chama Educação e Multiculturalismo. Então, é importante compreender que antes debatemos questões associadas à cultura, à identidade, à diversidade, mas é importante esboçar formas de interlocução desses conceitos e o espaço, né, da sala de aula, né, e da educação. Então, vamos iniciar nosso diálogo de hoje, nossa conversa, conceituando multiculturalismo. Né? O multiculturalismo ele se institui no momento que percebemos que a diversidade da sala de aula é constituída por singularidades. Então, cada um dos educandos que fazem parte daquele núcleo de aprendizado, eles têm experiências, eles têm culturas que são diferentes das outras. Né? Por mesmo que esteja participando dos mesmos arranjos culturais, a forma de apreensão, a forma de compreensão daquela cultura age no indivíduo de diversas formas. Né? Geralmente temos uma coesão, né? Mas é importante reconhecer que nos coletivos escolares da sala de aula, os educandos eles têm singularidades. Cada singularidade cultural dessa forma a necessidade do pensamento multicultural. Então, no momento que o educador tem a noção de que a sua sala é constituída por diversidades, mas que essas diversidades contêm singularidades, ele começa a ter um pensamento multicultural. Né? A pluriculturalidade ou pluriculturalismo ele parte do pressuposto que cada uma de nossas identidades são constituídas de outras identidades. Né? Então não existe apenas uma identidade que constitui o Mateus, o Maurício, né, a Maria, a Juliana. A identidade de João é constituída por um conjunto de outras identidades que estimularam a constituição da identidade de João. Então, não somos constituídos apenas por uma única identidade. No momento que você compreende que o multiculturalismo ele tangencia o pluriculturalismo, você tem noção disso, você começa a olhar para a sua turma, né, e para seus educandos de uma forma diferente. E para além de ter a noção, é importante estimular o reconhecimento e o respeito no âmbito da sala de aula. Né? Somos diferentes, mas temos o direito, né, ao respeito. Então é nesse construto, né, de uma educação onde a cidadania multicultural se faz presente, é que um conjunto de marcos legais foram instituídos para se fazer valer essa relação. Até porque já estudamos nas trilhas anteriores que o processo de diversidade, né, na formação da sociedade brasileira foi marcada por violências, por lógicas de subestimar e superestimar determinados grupos e um atravessamento de hierarquias, né, na seção a direito e ao respeito às suas práticas culturais. Nessa relação, eu cito a Lei de Diretrizes de Base da Educação, a 9394/96, conhecida como Lei Darcy Ribeiro, que estruturou aquilo que foi elaborado na Constituição de 1988. Essa Constituição ela afirma que a educação é um direito de todos e dever do Estado e deve ser tutelado pela família. A educação deve preparar para o trabalho e para a transformação social. Mas em se tratando de um país tão diverso, é importante compreender que as práticas educativas devem se pautar no contexto. Né? O Paulo Freire já nos ensina isso, né? Que a partir do momento que você contextualiza a sua prática educacional, você vai ter uma problematização mais potente e mais esclarecedora. Um processo de vinculação também, né, mais fértil. A Lei de Diretrizes de Base da Educação, a 9394/96, ela constituiu as áreas do conhecimento. Né? Ela afirmou que a interdisciplinaridade, a transversalidade seriam indispensáveis no processo de ensino-aprendizagem. Aí você tem matemática e suas tecnologias, linguagens e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas, né, e ciências sociais aplicadas. Mas percebemos, né, com o avanço dos anos, que mesmo que os parâmetros curriculares nacionais tenham estruturado
as áreas de conhecimento, se faltou um debate mais claro em relação às práticas de diversidade e étnico-raciais na educação. Então era necessário o direito a ter direito ser pautado no âmbito da sala de aula. É importante que os projetos políticos pedagógicos começassem a se atentar e comecem a se atentar da necessidade de se pensar o direito à diversidade no âmbito da escola. Até porque a escola é multicultural, né? Ela é instituída por lógicas plurais, e isso deve ser respeitado. Daí, a Lei de Diretrizes de Base da Educação, a 9394/96, a Lei Darcy Ribeiro, precisou de alguns ajustes, né? Então, foi-se criada a Lei 10.639. A Lei 10.639 ela foi criada em 2003. Essa lei ela constituiu como um princípio indispensável na educação as práticas de diversidade e o debate étnico-racial. Mesmo com a Lei 10.639, estava faltando uma questão, estava faltando um dispositivo, que era o dispositivo da obrigatoriedade. Então, em 2008, se criou a Lei 11.645. A Lei 11.645 ela foi muito importante, porque ela se tornou obrigatória a questão associada ao debate da história e a cultura afro-brasileira. Então, a história da África na escola passa a ser obrigatória. A cultura da afrodescendência se faz necessário no debate transversal e interdisciplinar no âmbito da escola. Então, as escolas tiveram que repensar e reestruturar, os seus projetos políticos e pedagógicos e também as suas matrizes curriculares. Então, a Lei 11.645, de 2008, ela é um avanço que preenche as lacunas das leis anteriores. Ela torna o ensino da história e da cultura afro-brasileira, assim como as culturas indígenas, indispensáveis no processo ensino-aprendizado. Então, percebemos que uma educação constituída da luta pelo direito a ter direito é uma educação que se faz multicultural, que respeita a pluriculturalidade, o pluriculturalismo. Então, as áreas de conhecimento que compõem a educação básica, que compõem também a universidade, deve instituir-se a partir dessas leis, a partir de um debate que busque pontuar a relevância da história e da cultura afro-brasileira, assim como das populações indígenas. Então, essa lei, ela já se efetivou, mas ela necessita ser praticada. Ela já se efetivou no âmbito jurídico, mas no âmbito da prática escolar, percebemos que a luta é constante. Até porque sempre percebemos que há casos de discriminação, de violência étnico-racial, de racismo e de injúria racial no âmbito da escola. Mesmo com todos esses avanços das leis, é necessária uma prática escolar vigilante para que essa lei seja aplicada, tanto no âmbito da obrigatoriedade como da interdisciplinaridade das áreas que compõem a educação básica. A prática do professor, a sua dialética com esses temas deve ser cotidiana. Para isso, a direção da escola, os interlocutores que coordenam as abordagens pedagógicas curriculares devem pensar em um currículo escolar integrado, um currículo escolar que se paute pelas necessidades de cada área, mas que seja alinhavado por esse debate tão importante, tão necessário e que ainda apresenta lacunas e fissuras na sociedade brasileira. Então, quando pensamos em educação e multiculturalismo, estamos pensando na luta do direito a ter direito. E estamos falando do direito a ter direito e do reconhecimento como negro, como negra, como membro da população LGBTQI+, como indígena, como pessoas que guardam determinado tipo de deficiência. Então é importante perceber que essa escola deve ser um espaço efetivamente humanizado e de acolhimento, em se tratando das lacunas no âmbito da sociedade brasileira. Somos fruto da diversidade, somos fruto de um conjunto de cruzamentos culturais, mas precisamos avançar muito na aplicação da luta do direito a ter direito e na instituição do pertencimento. E a escola, como um espaço de transformação, como um espaço da crítica qualificada, deve estimular que seus docentes utilizem isso como bandeira. A partir do momento que o educador, o docente, o professor institui isso como
bandeira, o que está lá no currículo, o que está lá na lei vai ser aplicado. Então, no debate de hoje, problematizamos um pouco essas questões que estão lá na biblioteca virtual de vocês. Leiam um pouco mais, tragam questões para o fórum. É importante debater o multiculturalismo e o pluriculturalismo. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.